A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmãos, estou aqui hoje mais uma vez, com o propósito e o objetivo de trazer mais uma meditação na palavra de Deus para todos nós. Amém? Estou muito feliz de poder estar pregando a palavra do Senhor, de poder, mesmo em meio às adversidades que nós temos vivido, eu como um dos membros da igreja cristã espalhada pelo mundo inteiro, estou muito feliz de poder estar de pé na presença de Deus, aguardando a vinda do Senhor Jesus e o arrebatamento da igreja, que será algo maravilhoso para toda a igreja cristã no mundo inteiro. Amém, irmãos? E hoje eu quero deixar uma palavra para os irmãos, para a nossa meditação, que vai falar um pouco sobre perseverança em momentos de adversidade, conforme nós temos vivido hoje em dia por causa da Covid-19, no ano de 2021. E eu quero deixar o exemplo de um homem chamado Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, Jesus morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados, e alguns anos depois, Estevão também morreu, apedrejado, por defender a fé e por pregar a palavra de Deus, a verdade de Deus, que muitas vezes incomoda. Mas Estevão falou a verdade, pregou a palavra, e os judeus ali ficaram enfurecidos e apedrejaram Estevão até a morte. Mas ele não negou a fé, E olha só o que a palavra de Deus diz aqui, Eu vou ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 54 em diante, que vai narrar o momento em que Estevão foi apedrejado até a morte, mas não abandonou a fé. E diz assim, ouvindo eles isto, ouvindo que Estevão estava pregando a palavra dura, e aí os judeus, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos. Olha que visão maravilhosa. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra Estevão e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aqui nós vemos um homem que estava morrendo, mas tinha certeza de salvação, porque estava fazendo a vontade de Deus. E Estevão olha para os céus e diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, Estevão, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Estevão, morrendo apedrejado, pedia perdão por causa daqueles que estavam apedrejando. Senhor Jesus, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras, Estevão morreu, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, que em Atos capítulo 8, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, tiveram que fugir pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Irmãos, essa palavra que eu trouxe, que eu li aqui hoje para nós, o propósito dessa palavra, conforme eu falei, é trazer um espírito de perseverança para todos nós da igreja cristã. Nós vimos aqui que no início do cristianismo, no livro de Atos dos Apóstolos, que narra os primeiros passos da igreja, que começou ali com a descida do Espírito Santo, no dia em que
Jesus cumpriu a promessa dele no dia de Pentecostes, ali o Espírito Santo veio e equipou a igreja, né, com os dons, e ali Deus cumpriu a promessa dele de enviar o Espírito Santo. Daquele dia em diante, a palavra de Deus diz que a igreja foi muito perseguida, muito perseguida. Começou com a morte de Jesus Cristo na cruz, né, que morreu por nós de uma forma cruel, ele foi morto ali na cruz do Calvário. Depois continuou no início da igreja com a morte de Estevão também, que morreu apedrejado por pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que Estevão foi consagrado a diácono, ele foi escolhido como diácono. Foi ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, mostra o momento em que os apóstolos estavam pregando a palavra e começaram a surgir dificuldades na igreja. E eles, para não abandonarem a palavra, eles oraram e buscaram a Deus e encontraram a direção de consagrar ali 7 diáconos, que significa servo, né? No grego ali o sentido é servo, diácono é um servo, alguém que tem uma missão de servir a Deus para abençoar a igreja. E eu vejo que todos nós hoje em dia somos servos, né? Ainda que uns sejam pastores, missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos mesmo, todos nós somos servos do Senhor. E Estevão foi consagrado para servir às mesas. Mas a palavra de Deus diz que Estevão, ele cresceu, ele despontou, ele foi além do que se esperavam dele. E ele aparece no livro de Atos dos Apóstolos, já ali no capítulo 6, a palavra de Deus mostra Estevão pregando a palavra do Senhor com muita intrepidez e ousadia. E aquilo lá causou uma revolta no meio daqueles judeus que, movidos de inveja, de raiva, porque eles não conseguiam disputar com Estevão na palavra, porque Estevão era movido e guiado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito de Deus. E Estevão, ele tinha sabedoria que vinha de Deus. E ninguém conseguia disputar com ele na palavra de Deus. E eles, reunindo ali, fizeram o que eu li aqui na palavra. Pegaram Estevão, levaram Estevão para fora da cidade e apedrejaram Estevão até a morte. Mas a palavra de Deus diz que Estevão, ele, no momento em que ele estava sendo apedrejado, ele teve a primeira recompensa dele como pregador da palavra. E é a maior recompensa que todo pregador e que todo obreiro de Deus vai ter um dia. A Bíblia diz que Estevão olha para os céus e vê e tem uma visão do trono de Deus. E ele vê os céus abertos e o Filho do Homem, Jesus Cristo, em pé, à direita de Deus. Como se Jesus estava ali já aguardando o momento em que Estevão fosse levado para os céus. E o próprio Estevão olha para os céus e diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E eu vejo nesse homem uma convicção e uma certeza de salvação. E a palavra que eu quero trazer para nós hoje é essa, irmãos. Que nós, como igreja do Senhor, temos que compreender que a igreja sempre enfrentou momentos de adversidade. Desde o princípio da igreja cristã, ela foi duramente perseguida. Aqui mostra que Saulo, antes de se converter e se transformar em Paulo, Saulo era perseguidor da igreja. E a igreja vivia fugindo, porque Saulo pegava os irmãos e prendia os irmãos na cadeia. E a igreja sofria perseguições. Mas a igreja cristã só chegou até o ponto que ela chegou hoje, no ano de 2021, porque pessoas como Estevão pagaram o preço, não olharam para trás, não desanimaram na perseguição. E hoje em dia, irmãos, eu tenho visto, eu tenho me entristecido muito, porque eu tenho visto no meio das igrejas, em várias igrejas, muitas pessoas estão se afastando de Deus, no momento em que estamos passando talvez pela primeira prova verdadeira. Depois que eu me converti no ano de 1998, eu nunca vi uma dificuldade tão grande como essa na terra, mas nós sempre fomos ensinados na palavra a perseverar, a lutar, a não desistir, a tomar o exemplo de Jesus, que morreu, mas não
não abandonou a missão dele, a tomar o exemplo de Estevão, que mesmo apedrejado não abandonou a missão dele. Nós temos que tomar o exemplo dos apóstolos do Senhor. Existem algumas tradições que dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, que o apóstolo João foi lançado em um caldeirão de óleo fervendo, mas nenhum deles negou a fé. Estevão também não negou a fé. É hora da igreja perseverar. Nós chegamos no momento em que Jesus está às portas para vir arrebatar a igreja. E no momento principal onde nós temos que nos posicionar como igreja, erguer a nossa cabeça, nos levantar como cristãos que fazem a diferença, nós temos visto alguns irmãos abandonando, virando as costas, desanimando, parando no momento principal. É como se Deus colocou todos nós à prova. A Bíblia diz que é necessário que nós passemos pela prova. A palavra de Deus diz que se muitas provas, se muitas dificuldades começam com o povo de Deus, imagina qual será o fim dos ímpios. Então, se no momento em que nós estamos sendo provados, nós como igreja não suportarmos a prova, que exemplo nós daremos para os nossos entes queridos, para a sociedade? E eu deixo essa mensagem, irmãos, para todos nós, com o propósito de que você erga sua cabeça. Lá em Romanos 8, do 31 em diante, a palavra de Deus lá é maravilhosa, quando Paulo diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Porque foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, que se entregou por nós e está à direita de Deus intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguições, perigos, nudez, principados, potestades, espíritos malignos? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se Deus tem uma promessa de que nada poderá nos separar do amor de Deus, irmão, então você tem que ficar firme nesse momento. Não abandone a sua fé, não abandone o teu chamado. Firma teus passos na comunhão com o Senhor, pois Jesus está nos provando. E nós temos que ter essa convicção, a mesma que Estevão teve um dia, como a maior recompensa de um servo de Deus, que é poder olhar para os céus e falar: Senhor Jesus, eu vejo os céus abertos, e eu vejo o Senhor em pé, na posição de nos socorrer. Eu vejo o Senhor em pé, intercedendo por nós. E principalmente, Senhor, no momento em que o Senhor tiver que nos recolher, eu quero ter a certeza de dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, porque eu sou salvo, porque eu estou em comunhão com o Senhor. Não abandone a sua fé, meu irmão. Pense no exemplo de Jesus, pense no exemplo de Estevão, tenha convicção de que a igreja sempre passou por perseguições, mas lá em Mateus 16, 18, a palavra de Deus nos afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Fica firme. O inimigo não tem poder de prevalecer contra a igreja do Senhor. Creia nas promessas do Senhor e firma teus passos. Erga tua cabeça. Fica na posição, porque dentro em breve o Senhor Jesus voltará e nós nos encontraremos com Ele. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou enviar a palavra no Facebook, no YouTube, e no grupo de transmissão da igreja. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.